12 minutos, vamos dar início ao jornal de hoje, falando, claro, de toda a repercussão aí da morte do ídolo mundial, o tricampeão da Copa do Mundo, Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, que morreu ontem aos 82 anos. O ícone dos Santos e da seleção brasileira, que ganhou o apelido de Rei do Futebol e é considerado um dos maiores atletas da história. Pelé estava internado no hospital israelita Albert Einstein, em São Paulo, desde 29 de novembro. Deu entrada no hospital para reavaliar o seu tratamento quimioterápico e também do tumor aí do cólon, que foi diagnosticado em setembro do ano passado. Mais novos exames identificaram uma infecção respiratória no ex-jogador. Segundo o hospital, a causa da morte foi aí por falência múltipla de órgãos, resultado da progressão do câncer do cólon associado à sua condição clínica prévia. O Pelé estava já numa situação complicada há muito tempo, a gente já esperava, infelizmente já esperava que a morte dele ocorresse nos próximos dias, e ninguém estava agorando, obviamente, pessoal. Claro que ninguém estava torcendo pelo mal do Pelé, mas a gente sabia da dificuldade que estava. Pelé que tem família, muitos familiares aqui no Rio Grande do Norte, ele é casado com a empresária Márcia Ock e tem família aqui, é prima de pessoas que moram aqui em Natal, e muitas pessoas disseram, ontem, nos últimos dias ele teve uma melhora, mas falaram, parece que realmente foi aquela melhora da morte mesmo, teve a empolgação dele pelo menos pudesse ir para passar os últimos dias de vida em casa, mas não foi possível. Infelizmente o quadro dele se agravou e Pelé terminou nos deixando. Na edição de hoje da Tribuna do Norte, material espetacular feito pelo editor Isaac Lira, pelos repórteres Felipe Salustino, Cláudio Oliveira, Líria Paz também, pelo diagramador Carlos Bezerra, pelo repórter Vicente Estevão, repórter e editor de esporte Vicente Estevão, que está aqui substituindo Itamar Sirico. Itamar, que estava de férias, também mandou material muito bacana. No caderno de política também tem a atuação de Pelé, porque ele jogou nas 11 literalmente. Além de ter sido um craque dentro de campo, ele também teve uma atuação destacada como ministro dos esportes durante a gestão de Fernando Henrique Cardoso. Foi ele que criou, obviamente, a Lei Pelé e que instituiu o fim do passe dos jogadores, e que era uma segurança, não uma segurança, uma prisão que os jogadores tinham aos clubes. Foi modificada, teve que ser aperfeiçoada. Então foi uma participação que o Pelé também teve importante, significativa no esporte, fora de campo. E aqui pelo Rio Grande do Norte ele decidiu já construir um hotel aqui, ele recebeu doações de terrenos. Pelé de fato teve uma passagem marcante por onde foi, né? Ele atuou em mais de 60 países, fez gols em mais de 50 países, foi o maior artilheiro da história, o único tricampeão mundial como jogador, e tem números inigualáveis. Falaram sobre a morte de Pelé pessoas que de todos os esportes, de todos os segmentos. Por exemplo, Barack Obama falou sobre Pelé, Emmanuel Macron falou sobre Pelé. Eu não vou falar nem sobre jogadores, Messi, Cristiano Ronaldo, Erling Haaland, que é um dos mais jovens e craques, Mbappé, Neymar, claro. Todos os jogadores brasileiros, Ronaldo, fenômeno, todos falaram sobre a morte de Pelé, que representou muito mais do que um jogador. Ele, antes, como disse o próprio, na citação feita pelo próprio Neymar, antes de Pelé, 10 era somente um número. E hoje não é mais, né? Então, nos deixa o maior ícone do esporte mundial, o recordista de gols, uma das pessoas que mais jogou partidas, que foi um símbolo da seleção brasileira e fez com que o Brasil, desde então, nunca fosse desrespeitado na vida em uma competição de futebol. Desde Pelé, que o Brasil virou a referência no futebol mundial, passou a ser temido. Isso quando ele era um prodígio, né? Porque Pelé começou a jogar profissional, pessoal, com 15 anos de idade. Com 16 anos, Pelé estava na seleção brasileira. Com 16 anos, a idade de Hendrick do Palmeiras. Então, ele, além de ter sido um craque virtuoso durante seus anos de carreira, ele também foi um craque muito precoce. Quando jogava pelada lá em Bauru, ele que é natural de Três Corações, mas cresceu em Bauru desde os 4 anos de idade, também foi craque na Várzea e despertou a atenção do Santos, que não era o seu clube do coração. E Pelé dizia que era vascaíno, mas amigos diziam que ele era corintiano, e ele, claro que não ia admitir que era corintiano depois de ter sido ídolo do Santos. Só para falar rapidamente sobre isso, e Pelé também teve uma passagem muito
muito bacana aqui pelo futebol potiguar, jogando contra o ABC, jogou contra o América. Tem inclusive uma passagem muito engraçada, aí que ele já está aqui com a gente para falar também, uma passagem muito engraçada de Pelé como jogando contra o América. Bagadão, que era jogador do América, ponta direita. Marcelo, pode ligar aqui o microfone dele, por favor? O Bagadão, quando jogava pelo América, tinha uma cobrança de falta no jogo América e Santos, lá no Machadão, né, na época Castelão, e ele falou: Pelé, não faça esse gol não, cara, porque a gente tá empatando aqui com vocês e o bicho da gente é muito bom. Aí Pelé falou pra ele: amigo velho, eu também vivo disso. E fez o gol, foi 2-1 pro Santos. Aí você ainda vai dizer que é humano, seu desgraçado. Enfim, é uma das passagens folclóricas de Pelé por aqui, que tiveram outras também, não é, Ícaro? Não, com certeza, né? Bom dia, gente, bom dia a todos que nos acompanham aqui na Jovem Pan News, né? Ontem fizemos do jeito, né, assim, tentando, né, descrever com palavras, né, a grandiosidade do Pelé, né, porque foi muito difícil, né, assim, a gente tentar traduzir em palavras, né, o que foi o Pelé, o cara que é conhecido em qualquer viela do mundo, você sabe quem é Pelé. Né? Ronald Reagan, ex-presidente americano, jogou bola com ele. Na Casa Branca. Ele chegou para ele e falou: prazer, eu sou o presidente dos Estados Unidos, você não precisa se apresentar não, o mundo sabe que você é Pelé. Pois é. E quem tem histórias boas também com ele, né, você falou aí do Bagadão, tem uma do Alberi, que a gente vai soltar já já, mas tem uma também de Marinho Chagas, né? Poucas pessoas lembram disso. Jogaram juntos. Jogaram juntos pelo Fluminense, num amistoso em que o Pelé fez com a camisa do Fluminense, e jogaram um contra o outro, né? Um dos primeiros jogos do Pelé, do Marinho Chagas com a camisa do Botafogo, no Maracanã. E aí, isso tá descrito, né, na biografia do Marinho Chagas, e eu lembrei, né, dessa história do encontro entre Marinho Chagas e Pelé na edição da revista Placar, que o Pelé completou 80 anos, né? E aí eu escrevi da seguinte forma: Marinho jogava fácil e encantava a torcida em virtude da aparência e da movimentação. Certa vez deu um chapéu em Pelé no Maracanã e, como se não bastasse, xingou o rei na saída do campo. Porque Pelé foi tipo tirar uma satisfação com o Marinho, e o Marinho não estou nem pra isso. O pavio curtíssimo. Então, assim, não dá nem pra mensurar o tamanho disso, né? Porque Marinho era um cara tão grande, né? Mas, claro, Pelé era gigantesco. Mas outro episódio, né? Também envolvendo aí o futebol potiguar, os nossos potiguares, né? A Tribuna do Norte repercutiu também, né? As vindas de Pelé aqui, a Natal, né? Com um hotel lá em Ponta Negra. Enfim, essa história do Marinho com Pelé talvez seja a minha pérola que eu mais gosto. Assim, mas essa do Alberi também é fantástica. E eles jogaram juntos no Cosmos. Pelé foi pro Cosmos, se não me engano, em 77. E foi em 78 que chegou o Marinho. Foi no último ano de Pelé. Jogou com Beckenbauer também. Marinho Chagas, que foi lateral da Copa de 74 pelo Brasil. Foi o melhor lateral esquerdo, inclusive. E não chegou a jogar com Pelé na seleção brasileira. Pelé se aposentou depois da Copa de 70, né? Pois é. Inclusive, eu estava lendo uma matéria ontem no UOL. Pelé chegou a ser convidado, né, para jogar essa Copa de 74, mas não quis, né? Questão de saúde também. Tinha umas questões políticas também que não fizeram com que ele não disputasse essa Copa do Mundo. Isso em entrevista dele, né? Não sei o que tô dizendo. E morreu o maior craque da história, e um dos maiores craques do Rio Grande do Norte também morreu esse ano, Alberi, que fala um pouquinho sobre isso, né? Nós vamos ver agora um vídeo aí, o que é que ele fala. E um encontro histórico em Natal, no Estádio Castelão, o maior jogador de futebol do mundo, Pelé, encontrando o Alberi, um dos maiores ídolos do ABC, campeão potiguar de futebol. Eu chamei ele para tirar essa foto comigo, aí veio assim, olha, você é o único jogador desse time aí que merece estar participando do Brasileirão. Eu digo, muito obrigado. Eu chamo ele de meu compadre. Mas Pelé é o único jogador que comunica com os jogadores. Pois é, tá aí palavras breves, né, de Alberi, que também foi ídolo aqui do futebol potiguar, bola de prata em 1972, que ano que disputou com Paulo César Caju, caras que também fizeram parte fizeram parte do título lá de 70, que teve
Pelé como um grande destaque daquela seleção, né? Na Copa do México tem uma história, né, de que ele fizeram uma enquete para saber se ele deveria ser convocado, né? Na época ele estava fora de forma, né? Estava acima do peso. A de 70? A do México. Em 70. Não sei o ano. 1970, E acabou que a enquete deu que não queriam que ele fosse, né? Ele acabou em um mês sendo convocado, deu a volta por cima e foi lá. Mas aí você convocar... Porque ele vinha de uma baixa de 66, que o Brasil foi eliminado na primeira fase. E ele saiu quebrado também. Né? Foi espancar um Pelé em campo, praticamente. E na Copa de 1970, Pelé foi o maior ícone da equipe, que teve várias estrelas, claro. Dizem que Jairzinho pode ter sido o melhor jogador daquela Copa, que Gerson também jogou demais, que Rivelino jogou demais, que Clodoaldo jogou demais, mas Pelé, né? Ele estava lá, fez de tudo naquela Copa, né? Foram os lances mais lindos da história do futebol mundial. Se você pegar os 10 lances mais lindos nas Copas do Mundo, pelo menos 5 serão de Pelé. Isso sem sombra de dúvidas. O gol que ele fez contra a Suécia na final da Copa em 1958, que deu chapéu até em quem não estava em campo, o drible que ele deu em Mazurkiewicz, o drible de corpo na Copa de 70, a cotovelada que ele atingiu também, foi linda aquela cotovelada, para quem gosta de uma violência em campo também, foi linda, no UFC. Foi contra o Uruguai, né? Contra o Uruguai também. Ele dá, na semifinal da Copa. Isso, também a tentativa do gol dele no meio de campo, quando ele quase fez um gol de primeira numa saída errada de Mazurkiewicz, que ele pegou de primeira, mas o goleiro conseguiu agarrar, e também naquele gol de Carlos Alberto Torres, que foi um dos gols mais bonitos da história das Copas, que passou por todo mundo, começou com dribles de Clodoaldo, a bola foi passando de pé em pé, e Pelé deu o último passo para Carlos Alberto chegar batendo e fechando aquela goleada de 4-1 do Brasil na final da Copa do Mundo, até então a maior goleada em uma final de Copa, né? Na verdade, uma das maiores que o Brasil tinha dado 5-2 também na Suécia. Então, Pelé, se você falar em Copa do Mundo, você tem que falar em Pelé. Você falou em futebol, você tem que falar em Pelé. Então, a gente perdeu não somente um ídolo brasileiro, mas, sem sombra de dúvidas, o maior expoente do futebol mundial da história, e inigualável, e inalcançável também. E agora vai começar... perdão, Ícaro. Não, desculpa, o Milton Neves, né, escreveu semana passada, né, dizendo que depois que o Messi ganhou a Copa, ele falou, Messi agora é o 7º maior jogador da Copa, 6º maior jogador da história do futebol. Eu falei, 6º? Como assim o 6º? Ele falou, não, porque os 5 primeiros são Pelé. Achei interessante. A bola de prata, por exemplo, que Alberi venceu, Marinho Chagas também ganhou bola Pelé de não prata. disputava, né? Pelé não disputava porque era tão acima, né? Que somente Pelé e Neymar não disputavam, ele né? ganhou o prêmio, né? Uma honraria máxima, né? Não precisa disputar, não. Você já é o maior concurso aqui. Que vai ficar constrangedor. E bola de ouro também da France Football, que ele era ganhou ele não poderia disputar na época, era somente para jogadores europeus que atuavam lá, ele jogava aqui. Aí depois fizeram contagem, Pelé teve somente 7 bolas de ouro da France Football, pelo período que ele jogou. Então, e ele não teve uma carreira tão longeva como o Messi. Com 35 anos de idade, Pelé já não estava jogando em alto nível. Messi ganhou a Copa do Mundo. Pelé jogou a última Copa do Mundo dele com 29 anos, pessoal. 28 para 29 anos. Ele não naquela época pro futebol já era fim de carreira, né? Mas para você ver que ele não teve tanta longevidade, ele teve muita precocidade e, enfim, um talento absurdo. Eu acho que num momento que a gente fala tanto, principalmente no esporte, sobre força mental, o Pelé talvez seja o maior exemplo disso. O Pelé apareceu para o mundo com 17 anos, numa final de Copa do Mundo, decidindo aquela Copa do Mundo. Nunca se deixou levar por qualquer tipo de fama ou de dinheiro que ganhasse. E várias reviravoltas na carreira dele aconteceram de uma maneira que ele fazia parecer fácil. Por exemplo, a Copa de 70, que a gente está tanto falando aqui, ele foi jogar aos 29 anos, como o Júlio disse, e para a opinião pública e para a crônica esportiva da época, acabado. O Pelé estava acabado para o futebol e foi para a Copa do Mundo e foi simplesmente o maior jogador daquela seleção, que talvez tenha sido a maior seleção da história. Então, é dessa majestade que a gente está falando, de um cara que fazia muita coisa parecer fácil, mas que na verdade eram feitos assim, hercúleos, né? Pelé conseguia fazer coisas incríveis parecendo ser fácil. Então, tá aí nisso a genialidade dele, ter sido o maior de todos os tempos,
fazendo as coisas parecerem fáceis. Isso, ele falava da simplicidade do jogo dele. Ele, tipo, meu jogo não é de dar dribles, meu jogo é de fazer gols. Mas se você pegar todos os lances, como Erling Haaland, que é o norueguês, hoje em dia o maior atacante do futebol mundial, o maior centroavante, ele disse, tudo o que você viu alguém fazendo no futebol, Pelé já fez. E é a maior verdade já existente. Tem vídeos que circulam, você já deve ter recebido. Eu retuitei esse vídeo agora, né? Todo mundo deve ter recebido. Mundo. Os maiores lances de craques, por exemplo, Zidane, Messi, Maradona, Zico, Cruyff, todos esses jogadores fazendo jogadas sensacionais e Pelé fez uma de cada. Pelé já havia feito. A bicicleta que Cristiano Ronaldo deu contra a Juventus, né, porque ele ainda estava no Real Madrid, Pelé já tinha feito uma parecida. A cabeçada, aquele voo que Pelé também saltava demais. Aquele gol que ele fez, que Zidane fez pelo Real Madrid, que deixou o zagueiro com as costas entortadas. Pelé fez exatamente igual. Enfim, ele fez gol de todo jeito quando, naquela época, pessoal, a gente está falando de 50 anos atrás, mais de 50 anos atrás. O que mostra como ele era um jogador à frente do tempo dele. E algo que também foi dito ontem pela Crônica Esportiva, que eu não sabia, era que Pelé, o Santos só treinava à tarde, por causa que Pelé não queria treinar de manhã, porque de manhã ele fazia a parte física dele junto ao pai. Ele treinava com o pai na praia, todos os dias pela manhã. Ele disse, não, meu treino físico é com meu pai. E ele ia treinar com o Santos à tarde com todo mundo e atropelava todo mundo. Então ele já tinha também essa preparação física muito acima. Pelé nunca foi um fumante, nunca foi uma pessoa que bebeu, sempre se cuidou demais e isso hoje em dia que é uma realidade no mundo dos atletas, uma realidade para alguns, tá? Mas esse cuidado com a capacidade física. Então, muito bacana a gente falar sobre relembrar esses lances de Pelé e ver quando ele estava à frente do tempo. O professor Thales Ramos está aqui falando com a gente no chat, ele está falando outro lance inesquecível, foi aquela cabeçada que... o Gordon Banks. Contra o Gordon Banks, na Inglaterra também, na Copa de 70, né? Que a bola quicou e ele foi uma das maiores defesas da história do futebol, né? É top 3 defesas das Copas ali, sem dúvida. Das né? Copas, pra mim, é a primeira. É a primeira, Sabe né? que Courtois também... Essa do Martínez agora também entrou no ranking fácil, né? Pelo contexto. É porque o Courtois não pegou uma cabeçada do Pelé, né? Exatamente. É diferente, né? Diferente. Pois é, e o funeral vai acontecer na Vila Belmiro, né? Isso, Certo. E a gente tem algo para falar. Voltando agora para a atualidade, para o cenário nacional, pessoal. O velório foi decretado luto de 3 dias pela morte de Pelé pelo presidente Jair Bolsonaro, contados a partir de ontem, 29, 30 e 31, ou seja, o Brasil oficialmente não estará de luto no dia da posse de Lula. Não foi dito absolutamente nada por Lula, nem por ninguém, por Janja, que está organizando a posse, sobre a possibilidade de se desmarcar, de não fazer uma festa com shows, já que Pelé vai ser velado no dia seguinte, na segunda-feira. Não se falou sobre isso, não sei qual é o clima que eles observam para se ter uma festa como essa, mas é algo a se observar. O governo de São Paulo decretou luto de 7 dias pela morte de Pelé. Todos os países que tiveram jogos ontem fizeram um minuto de silêncio, fizeram homenagens a Pelé na Inglaterra, na França, em Portugal, todos os jogos, na Bélgica teve jogos que tiveram homenagens a Pelé. Aí no Brasil a gente vai ter uma festa com 1000 artistas aí fazendo shows desde as 10 da manhã para a posse presidencial após a morte de Pelé, assim, tão recente, antes de Pelé ser sepultado. Eu não sei se caberia, eu sei que vai uma romaria de pessoas para Brasília acompanhar essa posse de Lula, mas a gente tem que saber qual é o que está se passando pela cabeça desse pessoal, né? Não morreu uma pessoa qualquer, morreu o maior jogador de futebol de todos os tempos, o maior ícone da história do esporte brasileiro, quiçá do esporte mundial, e a gente tem uma festa de posse com 1 milhão de artistas, com Pablo Vittar, com Gal Costa, com Margareth Menezes, todo mundo isso. Eu acho que é um pouco fora de sintonia. E isso poderia ser feito daqui a uma semana, pessoal, daqui a 2 semanas, ou daqui a 5 dias, sei lá. Mas quem sou eu, né? Quem manda é Janja. Então vamos ver se vai ter ou não essa festa. Interessante que o cemitério onde vai ser enterrado Pelé... O cemitério vertical. Sim, não, e ele dá de frente para Vila Belmiro, né? Sim. A escolha que ele fez, né? Toda a simbologia com relação
ao time do coração dele, que é Santos, e há também a possibilidade de se eternizar a camisa 10, não é isso? É uma solicitação por parte da família. O pessoal queria tem gente sugerindo que se aposente a camisa 10 do Brasil, da seleção brasileira. Eu sou desse time aí. Eu acredito que não vai acontecer, não, porque se fosse para ter a imortalizada 10 já era. Eu Mas achei que fosse a do Santos. Não, a do Santos também. Do Santos também. A do Santos também. Tem times que Pelé nunca jogou que tem aposentado a camisa 10. Ontem também teve esse material. Ontem surgiram muitas curiosidades sobre isso, né? Mas acredito que o Santos vai fazer homenagem, já colocou uma coroa no seu distintivo, Sim, uma coroa em isso. homenagem ao Rei Pelé. E nesse cortejo que vai ocorrer lá em Santos, vai passar em frente à casa da mãe de Pelé, que ainda mora em Santos, tem 100 anos de idade, Dona está Celeste. viva, Dona Celeste, e vai ser uma grande homenagem, né? Serão aproximadamente 24 horas de velório e Pelé será sepultado somente na terça-feira da Essa próxima questão semana. de camisa aposentada, né? O Maradona no Napoli, a camisa dele é a 10, né? Aposentada. Aposentado. A do Maldini Não, no Milan. A de Aldair na Roma. Do Aldair na Na Roma, Itália, bom, Baresi também teve a Baresi camisa a 6, né? a 6, aposentada no Milan. A Itália aposenta a camisa para qualquer um, porque com todo respeito ao Aldair, um grande jogador, jogou 11 anos, 12 anos na Roma, mas você aposentar a camisa de Aldair, enfim, eu acho que para aposentar tem que ser de Pelé para lá. Teve o Cruyff também, né? Teve camisa aposentada. Eu acho uma ideia muito legal, assim, você aposentar a camisa. Eu até tive essa discussão com meu amigo de futebol, José Everton, né? E ele, na época, né? Não sei o que é que ele pensa hoje, as opiniões mudam, né? E tá tudo bem. Ele falou assim que pensava assim, muito em falar a aposentadoria da camisa do Del Piero. E aí o Del Piero foi contra na Juventus, porque as crianças que me viram jogar e querem jogar com a camisa 10, então eu não queria que fosse. É uma linha de pensamento interessante. Totti também não teve a 10 aposentada na Roma, né? Mas no caso do Pelé, eu acho que pelo menos a do Santos seria uma homenagem assim, fantástica, realmente, né? Você aposentar poderia a ser camisa aposentada 10. por um ano, que acontece também. São Por um algum ano, período. né? Porque na NBA você pode ter número... Na verdade, no futebol você agora pode ter também todo tipo de número, né? Até número 100. Mas na NBA, a quantidade de camisa aposentada que tem, não é brincadeira não, viu? Então, e esse tipo de... Pra mim, aposentar a camisa é um negócio muito pesado. Pelé merece, Maradona mereceu, Messi mereceria também, mas daqui a pouco a gente não vai ter mais nenhuma camisa 10 no futebol mundial, né? Eu tava lembrando de que a palavra Pelé, ela significa coisa boa em tudo, né? Rapaz, você é um Pelé nisso, viu, bicho? Tu é bom. É o Pelé do jornalismo, você é o Pelé do não sei o quê. Até nisso ele conseguiu ser genial, né? Eu tava até vendo... Criou uma palavra, né? Criou uma expressão, né? Enfim, em torno do nome dele. E pra quem não sabe, Pelé, é porque Pelé, quando era criança, ele gostava de brincar como goleiro, e ele era tão pequeno que ele nem conseguia dizer as palavras direito, e tinha um goleiro lá no time de Várzea, de Minas Gerais, que era... Belé, eu acho. Bilé. E ele falava Bilé, o pessoal entendia Pelé. Então entenderam Pelé e ficou o apelido dele desde criança. Pois é, fica a nossa homenagem aí para toda a representatividade de Pelé no futebol brasileiro. E é isso, né? Todo mundo já sabe a história, vai ficar eternizado. E eu falei, agora deixa eu só fazer uma correção aqui. Eu falei Gal Costa Gal Costa tá morto, pessoal. Eu falei porque vai ter um palco Gal Costa. O nome do palco vai ser um palco Gal Costa. E realmente eu não me expressei bem. Eu falei que ela ia tocar, me desculpem, viu? Eu declaro obrigado aqui a Fernando Fernandes, que fez esse alerta. Óbvio, claro que ele não vai participar. Obrigado a todos. Muito obrigada aí, Ícaro Carvalho, pela participação. 8h35. Repita. 8h35, e agora nós vamos conferir.